Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Gente, tentei fazer uma comprinha aqui no dólar. Olha só, entrei aqui em cima, né? O preço travou um pouquinho, veio e me tirou aqui na proteção, tá? Um dólar mais pesado, né? E essa questão, gente, das marcações hoje da planilha, eu até tirei o print para mostrar para vocês. Hoje o mercado estava bem travado, né? Ficou bem travado aqui o mercado não, desculpa, a tabelinha aqui dos DIs, ele ficou bem travado. E estava aparecendo aqui que estava em leilão. E aí nada desse preço aparecer, né, para que eu pudesse atualizar. Entrei nesse site aqui na Google mesmo, né, digitei lá o nome aqui do DI, do contrato, e ele apareceu assim, tá vendo que estava fechado, estava tendo esse atraso. E aí tava só esse último valor, né, que foi o valor de fechamento. Eu acabei colocando esse valor mesmo, só para teste, né. Então, para ser sincera para vocês, eu nem sei se está bem correto, né, porque eu sempre utilizei aqui. É a primeira vez que acontece isso de não aparecer. E no site também, tá vendo? Tava travado. Mas aí eu coloquei esse valor só para ter uma base. Então, para ser sincera, eu não posso garantir que tá bem certinho hoje, mas eu acho que fez sentido, né? Então, vamos lá. Fiz essa compra, né? Olha, esperei ele sair dessa região aqui, né? Que eu tinha calculado, veio até aqui em cima, perto da abertura, né? Travou uma vez, voltou, acreditei que ele pudesse romper ela, então eu entrei aqui, por essa questão. Vamos entender um pouco aqui como que tá o cenário. Hoje tá um cenário pesado, tá, gente? Acho que tanto pro Ibov quanto pro dólar. Falando em dólar, quando eu entrei, o DX ele estava menos 0,08, ou seja, era uma queda, mas parecia que estava diminuindo, que ele ia positivar. E aí eu tinha algumas informações para pensar na compra, né? Primeiro, eu vi o VIX, né, bem positivo, então eu acreditei que o pessoal, né, realmente gera uma aversão a risco, então é bolsas mais para baixo, né, para baixo. E aí o pessoal pode acabar investindo em títulos americanos, tudo, então poderia dar uma pressionada ali no dólar para cima. Então a gente até vê o T10 aqui, tá vendo? Ó, positivo acima de 1%, né? Até aí tudo bem. Tem essa questão do WTI, que é petróleo, não que ele tenha uma correlação direta, eu acho que até falei num outro vídeo meu sobre isso, mas não chega a ser uma correlação direta, tá, gente? Quando o WTI sobe, o dólar sobe. Na verdade, o que acontece é que quando esse petróleo ele tá muito alto, ele pode sim pressionar o dólar para cima. Então entra mais como uma pressão, tá? Mais por questões de inflação, não por questões assim de correlação. Então também isso me fez pensar que o dólar poderia subir um pouco. Tem os DIs, gente. DI é aquela história, DI para cima, eu penso no dólar para cima. E os títulos aqui, tá vendo? Os outros estão positivos. E aí, o que pegou aqui nessa parte que eu falei para vocês é essa questão do DX. Tá vendo aqui, ó, que ele tá negativo? Então, mostra o quê? Um dólar mais pesado. Então, nesse contexto, ele pode subir? Pode. Ele tem configurações ali para subida, só que ele sobe um pouco com dificuldade, que é exatamente o que está acontecendo. Então, eu entrei no trade, né? Assim que ele andou, meu risco de 1 para 1, eu tinha duas opções, né? Fico no trade, tento levar ou coloco no 0 a 0. Então foi o que eu fiz, eu protegi, depois ele voltou um pouquinho e me tirou. Mas por causa desse cenário que eu identifico, né, essa questão. Então vamos lá. Olhando aqui a tabela, falando um pouco sobre índice, gente. O índice, quando a gente vê esse VIX muito positivo, tá vendo aqui, ó? Quando a gente vê o VIX muito positivo, a gente já pensa a seguinte questão: é o VIX, né, o índice de volatilidade. Então, quando ele está bem positivo, é bolsa, né? São todas as bolsas, digamos assim, no geral, tá, gente? De todo mundo para baixo. E aí também tem essa questão do dólar valorizar um pouquinho, porque daí o pessoal sai das bolsas e começam a colocar o dinheiro em renda fixa, né, por questão de proteção. Então, é até comum a gente olhar assim, ó, ver o ouro, né, nessas situações um pouco mais positivo e os títulos americanos, tá vendo? Porque daí o pessoal tira, né, o dinheiro da renda variável e coloca em ativos mais seguros, como o ouro e os títulos. Então, isso também, né, me fez pensar na compra no dólar, só que daí eu já fiquei de olho numa venda no índice. Até aí, beleza. Então, continuando falando aqui de índice, se a gente olhar a questão da Ásia, né? Olha só, China fechou meio a meio, né? É uma leve queda, quase nada, mas considera ali Hang Seng mais positivo. Isso, né, da China fechar mais positivo, isso dá uma pressionada lá no minério de ferro, né, que a gente falei ontem sobre isso, e vejam que ele está positivo, mais de 1%. Se o minério de ferro dá uma pressionada, a gente pensa no quê? Numa pressionada para cima, né, para a Vale. E a Vale realmente está positiva, valoriza a empresa, tudo, né, as ações e tudo mais. E aí já fica aquela coisa. Então vocês entenderam que, vou até pegar a flechinha, olha só. Vocês entenderam que pela visão do VIX, né, pela visão do VIX, eu penso numa venda no índice, porque a gente vê bolsas caindo. Só que pela questão aqui, eu vejo que Vale tem chances de ficar positiva.
Outras questões para Vale, gente. Olha só como é que tá o WTI, né? E mais o Brent, na verdade, tá? Que é o que precifica mais a Petro. Olha como esses petróleos estão positivos. Primeiro tá tendo aquela questão da guerra, né? Então, isso daí, gente, que tá acontecendo, tá muito complicado também por essa questão. Não só pelas vidas, né? Infelizmente, que estão, né, sendo, né, ceifadas lá, infelizmente, mas eu digo, falando aqui sobre o mercado financeiro, isso acaba pressionando o petróleo para cima. Começa a gerar aquela preocupação de não ter a quantidade suficiente de petróleo. Então eles fazem o quê? Precisa aumentar o preço, né? Isso gera inflação. Então eles pressionam, acaba pressionando o dólar para cima já por causa dessa instabilidade, essa insegurança, por causa dessa questão de guerra. O petróleo sobe. Petróleo subindo, puxa quem para cima? Valoriza a Petro. Tá vendo aqui? Então, mais um motivo que eu tinha de pensar o quê? Índice, Ibovespa, né? Ibov para cima, índice para cima. E também amanhã a gente vai ter uma reunião da OPEP, então isso também tem a ver com o petróleo, tá, gente? Eles que decidem ali essas questões de petróleo. Então o mercado hoje também fica um pouco bagunçado. Tem toda essa, tá vendo essa pressão que fica? É um mercado difícil, então hoje é um dia de tomar muito cuidado. Então, por essas questões. Então, ao mesmo tempo que parece que é venda, ao mesmo tempo parece que é compra. E aí, tudo bem. E olha só, gente, essa questão de ver, né, o VIX positivo, olha só como está o setor da Europa, tá vendo? Todo em queda, todo em queda. E quer ver, cadê a parte dos futuros? Deixa eu só limpar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui os futuros, tá vendo os futuros? Esses futuros, gente, o CFD é como se fosse uma réplica do ativo principal, tá? Então, enquanto ainda está fechado todas as bolsas, aqui pelos futuros a gente já consegue ver uma possível movimentação e ela tende a replicar, né? Então, reparem que antes mesmo do mercado abrir, já dava para ver todas essas bolsas positivas. Aqui a gente tem bolsa, aqui, né, nessa listinha, tem bolsa da Espanha, da Itália, tem da França, Alemanha, tem várias, tem da zona euro, tem o Ibov aqui, tá vendo, ó, Brasil. Então a gente já via um peso. Então vocês estão percebendo que o cenário tá meio complicado? Então a gente vê commodities, tá vendo, ó, dando uma puxada para cima. A gente vê alguns setores aqui, ó, por exemplo, Bradesco para baixo, Tube para baixo, fica uma coisa complicada. Todo esse estudo é importante para quê? Para a gente entender quando tem alguma coisa para fazer, quando não tem, quando é melhor sair do trade. Por exemplo, olha aqui, tá vendo? Ó, eu protegi, ele voltou. Se eu tivesse ficado, eu já teria me estopado. Porque tá um cenário um pouco desafiador. Então, o mini índice, né? Eu fiz os cálculos ali, eu acho que eu fiz quase umas 9 horas também, né? Que me atrasei um pouquinho lá na planilha do dólar. Mas até então, né, pelos meus cálculos aqui, olha, desceu, travou aqui, tá embolado nas médias, tá embolado. Aqui essa linha que é o ajuste que eu coloquei, ó. Tá embolado no ajuste, tem o preço justo aqui, vai ficar um dia assim. Eu acho que eu esperei até abrir, né, 10 horas, ver se tomava direção, não tomou. Outra questão, gente, se a gente abrir aqui, ó, aqui na grade de cotações, tá vendo? Daqui para baixo onde eu coloquei índice, são os índices que compõem o Ibovespa. Então, tem aqui, ó, tá vendo? Tem ações de units, né? Tem das 50 maiores ações, tem o financeiro, tem de agronegócio. Eu gosto porque daí eu consigo, às vezes, abrir assim, sabe? Ver qual empresa está tendo um destaque e tudo mais. Mas se vocês abrirem a tabelinha aqui, vocês também conseguem olhar, tá vendo? A maior parte é venda. A maior parte é venda. Só que a gente vê commodities puxando para cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Tá vendo que é um dia que não tá legal? Então, nesse contexto, né, eu esperei o dólar sair daqui da região, chegar ali perto, né, fazer uma correção, eu confiei acreditando que ele pudesse romper. Né, e eu estava com uma visão de talvez levar esse preço até a saída no ajuste mesmo. E aí, tá vendo, ele não teve força, a gente vê o DX ficando cada vez mais negativo, ou seja, tem configurações para comprar dólar, mas tá um dólar fraco, então ele não vai subir, não tem jeito, né? E como eu falei para vocês, quando eu entrei isso daqui estava menos 0, né, 0,08, e parecia mesmo que ele ia positivar, mas não conseguiu, então é um dia de tomar cuidado. Dias assim ele te engana, tá? Prestem bem atenção no mini índice. A gente vê o setor ali de commodities, né, para cima, mas vê outras coisas para baixo. A gente vê bolsas no geral para baixo, né, ó, setor aqui da Europa. A gente vê bolsas ali para baixo, então é um dia travado. O relatório ficou só assim, gente, meio pontinho, bem de boa, né? Acho que tá bom. 11 horas agora, ó, já vai ter notícia, né? Aproveitar que eu tô gravando, falta, deixa eu colocar aqui só para me ver. Eu ia falar agora, tá vendo? Ó, vai sair a notícia e olha a pancada que já deu no índice. Quer ver? Vamos abrir aqui, ó. Olha só. Esse JOLTS, ele dá esse movimento. Ele acaba
pressionando mesmo, tá vendo? Olha só o que aconteceu com o índice. Imagine você posicionado ali. Então, assim, eu já tava de olho na notícia. Se eu tivesse no trade aqui, gente, deu 11 horas esse trade não foi, eu já ia sair de qualquer forma, porque ele poderia dar essa pancada. E o nosso mercado sente também, tá vendo o reflexo? Bem na hora que saiu. Então é isso, gente. Tomem cuidado, né, no dia de hoje. Já tô gravando cedo. Espero que vocês fiquem de olho aí, porque tá um cenário pesado. Eles estão enganando, então não tem direção. Amanhã não sei como é que vai ficar, porque também tem reuniões importantes, né? Tem notícias importantes, então talvez o mercado ele tenha essa pressão aí, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.